Senhora Presidente, Senhor Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, caras e caros deputados municipais, Senhoras e Senhores. Estatuído no Conselho Europeu de Milão de junho de 1985, celebra-se a 9 de maio o Dia da Europa, assinalando o dia em que, em 1950, Robert Schuman, Ministro dos Negócios Estrangeiros de França, apelou à união dos países europeus na reconstrução de uma Europa unida. Com a Europa fragilizada por efeito da Segunda Guerra Mundial e sujeita às ameaças de confrontos entre leste e oeste, Schuman percebeu da urgência na reconciliação entre França e Alemanha e na criação de um mercado comum capaz de modernizar e reconverter a indústria do carvão e do aço, garantindo a livre circulação de mercadorias e o acesso às fontes de energia, o controle do mercado para evitar distorções, o respeito pelas regras da concorrência e a transparência de preços. Apesar da sua vertente económica, o Tratado de Paris, que instituiu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, assinado em abril de 1951, anunciava o propósito de avançar gradualmente na construção de uma Europa política. 6 anos mais tarde, os países fundadores, Bélgica, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo e Países Baixos, assinam, em março de 1957, os Tratados de Roma, instituindo a Comunidade Económica Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atómica. Os 3 tratados refletiam o empenho dos Estados europeus na construção de um futuro comum, como única forma de poderem determinar o seu destino e consubstanciava o reforço das relações entre Estados-membros, a adoção de políticas comuns para a agricultura, transportes e taxas aduaneiras e a criação do Fundo Social Europeu e do Banco Europeu de Investimentos. O sucesso económico da CEE leva outros países a pedir a adesão, nomeadamente Portugal, que adere em 1983. A atual Comunidade Europeia nasce a 7 de fevereiro de 1992, com a assinatura do Tratado da União Europeia em Maastricht, adotando novas ambições e desafios. Fruto de novas adesões e da saída do Reino Unido, é hoje um vasto espaço de 27 Estados-membros e abrange quase todo o continente europeu. A Europa de hoje devemos-la à visão de grandes estadistas, como Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl ou Angela Merkel, François Mitterrand ou Jacques Chirac, Bettino Craxi ou Giulio Andreotti, Olof Palme, Felipe González, não esquecendo naturalmente Jacques Delors e Romano Prodi. A adesão de Portugal à CEE devemos-la, sem qualquer dúvida, às convicções genuinamente europeístas de Mário Soares. Confrontado com os resultados das legislativas de abril de 1983, não hesitou em estabelecer uma coligação pós-eleitoral entre PS e PSD, então liderado por Carlos da Mota Pinto, com o objetivo de salvar o país da bancarrota e para garantir, precisamente, a adesão de Portugal à CEE. Senhora Presidente, numa Europa confrontada com novos desafios e ambições, mas também algum desânimo e descrença, agora que sentimos no nosso espaço comum a loucura dos homens e a ambição da guerra, é preciso pensar o futuro. Conseguir a paz, garantir a autossuficiência energética, o desenvolvimento sustentável, contrariar as alterações climáticas e, simultaneamente, combater as desigualdades e o desemprego, reforçar a Europa social para todos os cidadãos, qualquer que seja a sua origem, credo, género ou orientação sexual. A história exige-nos reafirmar a utopia de Schuman, contrariando hoje, como no passado, os populismos, as derivas radicais da direita xenófoba e intolerante e as visões liberais que acreditam nos mercados sem regulação como solução milagrosa e de futuro. Se este tivesse sido o caminho seguido, não teríamos hoje a Europa que temos, mesmo que com as suas imperfeições e com os autoritarismos que ainda subsistem em alguns dos países da União.
73 anos depois da declaração visionária de Schuman, a União Europeia faz jus a Fernando Pessoa. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. É por isso que acreditamos na Europa e nos valores humanistas dos povos, que são parte desta grande comunidade plural. Juntos, construiremos uma Europa mais forte, mais igualitária, um verdadeiro espaço comum para a paz e para a felicidade. Viva a Europa!